Pronto, pessoal. Então, bom dia novamente. Hoje nós temos nosso segundo encontro, né? Um encontro com a tutoria, né? Hoje vamos ter a presença do instrutor José Américo para responder as perguntas que foram colocadas no fórum. Assim como vocês podem também fazer perguntas pelo chat, que ele também vai responder. E no final a gente pode fazer alguns comentários, tá certo? Como vocês estavam conversando anteriormente. Como eu tinha dito um pouco antes, a instrutora Aline, ela não vai poder comparecer, mas ela respondeu as perguntas que foram inseridas no fórum. E Luiz Bezerra, ele vai dar esse suporte lendo as perguntas e as respostas que foram feitas por ela, tá certo? E Paulo Nogueira também não vai poder comparecer, mas se disponibilizou a gente marcar um outro dia. Ele se disponibilizou a gente marcar um outro dia, né, um outro momento, para ele fazer os comentários das perguntas que foram colocadas referente à aula dele. Ô, Karina, tá, okay? Então, na verdade, para iniciar, eu vou... Oi. A aula de Paulo já está marcada, que vai ser no dia, junto com o Luiz. Né, Luiz? Certo. Certo. Então, para iniciar, eu vou convidar Luiz para ler a pergunta que foi postada para Américo, e depois a gente vai fazer a sistematização das perguntas do chat. O que vocês tiverem de dúvidas, podem ir colocando, que a gente vai coletando essas informações para passar para Américo, tá ok? Luiz, pode começar. Bom dia, colegas. Está ok o áudio? Então, vamos lá. Vamos dar... A gente, por uma questão particular e pessoal de Aline, ela não pôde comparecer, mas a gente vai dar andamento aqui fazendo a leitura das perguntas que foram lançadas no fórum e também as considerações que ela disponibilizou para a gente, a estrutura Aline, né? Ela teve responsável, como a Aline, como a Karina falou, pelo modo de instalações, utensílios e equipamentos. Então, tivemos uma pergunta do colega Luiz Carlos, né? Considerando que ainda existem agricultores e agricultoras que capam os caprinos, né? Castram, ele capa, né? Que é o mesmo termo, os caprinos de macete, né? Uma técnica rudimentar e extremamente dolorida. Seria importante ter falado do burdizo, como também da seringa pistola dosadora, para o uso no controle das principais problemas sanitários dos caprinos e ovinos na nossa região, que é a verminose. 2 equipamentos imprescindíveis para o criador. Ele fez uma consideração, né, e sugestão, e citou que faltou, né, isso, né, uma sugestão importante. Aí a nossa estrutura Aline disse: bom dia, Luiz Carlos, entendo a sua observação quanto à questão de ter mencionado alguns equipamentos, como o burdizo, a pistola dosadora e outros, assim como algumas instalações também não foram mencionadas ou pouco detalhadas. Entretanto, nós tínhamos um tempo limite que foi destinado para cada módulo, para que o curso corresse como programado, e tentamos não ultrapassar esse tempo, né? Mas o bem-estar animal e a redução dos maus-tratos, com certeza, é o foco principal. O tema instalações e equipamentos é bem complexo e muito detalhado, né? O IPA teria material suficiente para fazer um curso inteiro apenas abordando o assunto, assim como os demais temas abordados na capacitação. Mas, com certeza, é uma boa sugestão para melhorar a estrutura do... Eu não sei se parou só para mim. Todos estão ouvindo? Assim, Parou Ô, Luiz. Aqui parou, Pronto. Luiz,
Ok, eu acho melhor você botar o cabo, porque a internet, se tiver só no Wi-Fi, está falhando. O cabo de Gilva, o cabo do computador de Gilva. Mas vocês escutaram a leitura? Eu vou fazer Só o seguinte, finalzinho. Não precisa repetir, não, só o final. O final a gente cortou um pouquinho, só o final. Eu vou fazer o seguinte, Deu para entender, eu vou Luiz. adaptando aqui Pronto. Enquanto eu vou adaptando a tecnologia aqui, eu vou entregar a Muse essas perguntas e eu vou ajustando aqui, que aí eu vou fazer as leituras para a Muse dar prosseguimento. Que o dela está com cabo lá, é melhor. A minha está no... Ok? Vou levar aí, Muse. Venha, pessoal, vocês não vão demorar muito não, porque a gente está na sala vizinha aqui, viu? Ele já chegou. Ok, pessoal, vou ler só o finalzinho, que eu acho que foi onde falhou, viu? Que diz assim, o tema instalações e equipamentos é bem complexo e com muitos detalhes. E o IPA teria material suficiente para fazer um curso inteiro apenas para abordar o assunto, assim como os demais temas abordados na capacitação. Mas, com certeza, é uma boa sugestão para melhorar a estrutura do curso, certo? Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta, o lado de vocês aí estão abertos, viu, Karina? A segunda pergunta diz assim, observando as boas instalações de um aprisco modelo postado na aula, fiquei curioso com os bebedouros muito criativos nas baias, porém não vi proteção sobre este fazendo sombra. Pergunto, com a temperatura elevada que temos, se faz necessário? Ela responde, né? Sim, João Paulo. Em um ambiente tão quente como o semiárido nordestino, há necessidade de que haja uma proteção contra a incidência direta de raios solares. Dessa forma, teremos água com temperatura agradável, estimulando o consumo adequado pelos animais, além de dificultar o processo de evaporação da água, bem extremamente escasso e que deve ser economizado sempre que possível. Aí ele também pergunta, é possível construir esterqueira subterrânea? Isso foi João Paulo. Ela responde, sim, João Paulo. No caso de esterqueira subterrânea, o solo deverá ser escavado. As medidas deverão ser calculadas em função da disponibilidade de espaço do proprietário e da necessidade em função do tamanho do plantel. A parede e o fundo deverão ser impermeabilizados para evitar a infiltração de dejetos no solo e a contaminação das águas subterrâneas. Um dia terei oportunidade de saber o que é esterqueira, mas tudo bem. A terceira e última pergunta. Sou da área social, viu, gente? Mas a gente vai aprendendo. A terceira e última. Sendo uma prática constante na Embrapa, queria saber qual a opinião dos tutores a respeito da prática de compostagem de vísceras e animais mortos orientado pela Embrapa, sabendo que, geralmente, algumas doenças causam zoonoses e tomando bastante dúvida essa prática, acredito. Foi Sávio, a pergunta. Ela responde, bom dia, Sávio. A compostagem de carcaças é uma opção de destinação considerada, adequada ambientalmente para resíduos que, normalmente, acabariam tendo um destino inadequado. Em relação ao risco de contaminação, é interessante lembrar que, como o processo de compostagem envolve transformações biológicas que acabam envolvendo fermentação e o aumento de temperatura do material exposto, a tendência é a destruição da maioria dos patógenos. E isso já é confirmado cientificamente através de vários estudos. Entretanto, em casos de epidemias e altas mortalidades no plantel, o processo não é indicado para evitar a disseminação de doenças contagiosas que podem se espalhar através das mais diversas formas. Lembrando também que em determinadas doenças,
A destinação dos animais mortos deverá seguir a legislação vigente e o protocolo imposto pela Agência de Defesa IMAPA, não cabendo ao proprietário a escolha da técnica a ser adotada. Na minha opinião, não é um processo simples, visto que precisa ser muito bem feito para evitar os problemas mais corriqueiros, como o mau odor, a presença de moscas e outros. Pronto, essa foi a terceira e última pergunta que nós tínhamos para a Aline. É contigo, Karina. Obrigada, Milton. Eu queria perguntar a Américo se ele tem alguma colocação em relação a essas perguntas, principalmente essa última, né, que foi feita também para os instrutores. Se você tem alguma colocação. Está mudo, Américo. Desculpa. Abri o microfone, abri. Então, o que é que eu podia colocar nessa parte inicial? É que quando você fala em instalações, você está interagindo com o tema da minha palestra, né? Que a minha palestra é doenças causadas por parasitas, com influência do ambiente, né? Clima, instalações, tudo isso aí está dentro do processo. Uma instalação errada predispõe muitos animais às doenças, né? Em recente pesquisa, mostrou que ainda existe muito uma fragilidade dos agricultores em fazer algumas práticas, né, que estão dentro das instalações do contexto, né, e dá muito problema de saúde dos animais. Um exemplo é um assentamento em Santa Maria que resolveu comprar 3.000 animais no passado e a instalação era inadequada. E os animais adoeceram muito de broncopneumonia, muito mesmo, uma mortalidade enorme, sabe? E tinha feito a preço suspenso direitinho, achando que estava dando da técnica, e na realidade só trouxe mortalidade. Então, assim, instalação é uma coisa interessantíssima, sabe? Com relação àquela primeira pergunta lá a forma de castração, hoje em dia a gente deve respeitar a questão do bem-estar animal. Então, assim, eu mesmo não tenho mais coragem de castrar um animal, nem com burdice, sem dar uma anestesia local. Porque a gente tá num tempo que não se permite mais causar sofrimento nos animais, sabe? O meu raciocínio é esse. Muito bom. Américo, tem uma pergunta no fórum que foi feita por Paulo Henrique. Ele pergunta: que medidas são recomendadas para suprimir a resistência dos vermes aos vermífugos? Que medidas são recomendadas? É interessante esse assunto, está dentro do meu tema da minha palestra. A principal medida é fazer o uso racional dos vermífugos, né? Por exemplo, se a gente tiver alguma medida que você só vermifugue quando necessário, né, você está evitando que as populações de vermes sejam levadas para a resistência. Uma das medidas é o controle através de por exemplo, o OPG, o FAMACHA, o score corporal, como eu vi na Embrapa, em Sobral, quando o IPA me levou lá numa preparação de curso para médios, né? Alguns colegas, como Paulo Marins, entre outros, estiveram nesse evento. Então, assim, na fruticultura irrigada, isso aí evoluiu muito, né? As pessoas não vão pulverizar à toa, só pulveriza muito na necessidade, escolhendo aquela areazinha monitorada. Hoje em dia existe a tecnologia para isso, na fruticultura irrigada, e na capinocultura está muito aquém desse conhecimento, dessa tecnologia. Então, eu, no meu trabalho que eu fiz lá na comunidade, né, Baixa Funda, que os agricultores estão aqui, vão dar o depoimento deles, a gente fez essa prática de aferir a questão de 4 grupos químicos de vermífugos, né, separando os animais em 4 categorias, no caso de caprinos, e a gente foi atrás de saber qual é o vermífugo mais eficiente, né? Porque, de repente, ficar usando vermífugo sem eficiência, sem assim, eliminar a quantidade de ovo a partir da primeira dosagem, é só motivo de transmitir resistência para os vermes. Certo, obrigada. Tem uma pergunta no chat que foi feita por Fabrício Pereira. Ele disse que gostaria de saber, é uma pergunta relacionada à alimentação. Observamos que muitos agricultores estão cultivando gravatá para alimentação animal. O que você acha dessa planta na forragem? Eu não tenho experiência. Pode fazer algum comentário?
Eu não tenho experiência com essa planta gravatar, né? Não tive ainda esse tipo de experiência. Mas eu posso falar o seguinte, dentro da minha apresentação, a alimentação é um dos pontos mais importantes, também por conta da verminose, né? Alimentou mal, né? Que é o que acontece muito aqui, às vezes, no sertão, o pessoal muitas vezes não faz aquele dimensionamento da forragem na medida certa, levando em conta o consumo da unidade animal, e animal mal alimentado, ele fica muito predisposto ao aumento das parasitoses, né? Principalmente o Haemococcus contortus, e sofre influência grande das condições ambientais, onde eu estava fazendo uma revisão aí, umidade e temperatura facilita muito, né? E com essa questão da desnutrição, alimentando mal, aí é que a verminose prospera, e a gente tem o exemplo aqui no sertão de muitos anos de seca, a caatinga empobrecida, os animais mal nutridos, nos 2 últimos anos, aumentaram muito a população de verme, né? O Haemococcus e a Eméria, e isso aí tem um link muito forte com a questão da alimentação, e também a mineralização. Então, animal bem mineralizado, bem manejado, rotação de piquetes, dimensionamento de forragem, aí fica fácil tratar o assunto da verminose, mas deixar só o assunto da verminose para trabalhar de forma isolada, o prejuízo é muito grande. A gente vem acompanhando muito isso de perto, em função da participação da campanha de Lagoa Grande anualmente, que a gente vai para o campo mesmo, visita muitas associações e muitos criadores. Certo. A gente tem mais uma pergunta aqui de Fabrício, perguntando em relação ao ninho indiano. Se tem poder vermífugo para caprinos? Creio que sim, né? Eu agora, quando eu terminei meu mestrado, eu estou finalizando um manual. O ninho não entra no meu manual, não, mas no momento certo eu vou disponibilizar com os colegas do IPA, né? Eu creio que sim. Agora, eu só faço uma ressalva, né? Quando a gente for utilizar essas práticas, né? Tem muito cuidado, porque muitas vezes acontece intoxicação, né? Eu já vi casos assim, não vou citar nome, mas dentro dos trabalhos da própria extensão, pegar essas práticas que são interessantes, que baixa custo para os agricultores, né? A gente sabe disso, baixa custo, são mais sustentáveis, mas às vezes a gente se perde. Então, a gente está muito interagindo, a Regional Petrolina, com o laboratório de fisioterapia da Univasso, entendeu? Tem um especialista lá e a gente tem, inclusive o IPA já fez um curso agora, há um ano atrás, a gente participou de um curso formulando alguns componentes lá da fisioterapia. A gente tem outra pergunta. Tem outra pergunta aqui no chat, que foi Jeová Rodrigues que fez. Diante das baixas temperaturas registradas nos últimos dias, quais consequências aos animais quanto à verminose? Quais são as consequências? Essa é a grande preocupação nossa do trabalho daqui do sertão. O que está acontecendo na prática? A hemeriose é uma parasitose, né? Não é uma verminose, mas ela se aproveita muito dessas temperaturas baixas. Semana passada eu estava ferindo aqui, teve uma madrugada aqui em Santa Maria que deu 17 graus. O que acontece na prática nesses últimos 2 anos? Essa temperatura, principalmente para caprinos que dormem em instalações inadequadas, com corrente de ventos, potencializando esse frio, os animais caem a resistência, entendeu? Os mais jovens sentem mais a pancada da queda de resistência. E a eméria, né, que está presente no sistema digestivo do animal, se aproveita dessa situação de quebra de resistência e multiplica a população. Aí a gente tem caso de mortalidade, a comunidade Baixa Funda, a mortalidade já ia em 40% dos marrãos, em função disso, e a gente afere isso na própria conversa com os agricultores. Por exemplo, aqui em Santa Maria, quando o pessoal chega aperreado, porque os cabritos estão com dificuldade de ter o leite da mãe, mesmo tendo pasto, né, tendo caatinga ainda para ser consumida, e a gente percebe a mortalidade alta de caprino nesse mês frio do ano, a gente já fica pensando na hemeriose, entendeu? Nos adultos ela pode acontecer, mas numa situação
também de quebra de resistência, com menor intensidade do que nos animais jovens. Então, assim, o link da instalação da nossa colega, com a minha palestra, é muito em função disso. Instalação para as condições atuais, de mudança de temperatura, agravada pela desnutrição, empobrecimento da caatinga, está gerando muito problema de questão das parasitoses. No período chuvoso, em função da umidade e da temperatura, a hemoncose, que dá toda aquela sintomatologia conhecida por papada, né, por causa da queda de proteína, por causa da anemia, né? Inclusive, eu estava relembrando ontem, nos artigos científicos, a hemoncose, o animal continua com um pouco de apetite, na hemeriose corta o apetite, praticamente. Na hemoncose, com o hemoncos contorto, ele não altera muito a quantidade de fezes, né? E já na hemeriose tem uma diarreia acentuada, profusa, com sangue sanguinolenta, com sangue escuro, que leva à desidratação e morte de animais jovens por choque, em função dessa questão de descamação, perda das velocidades intestinais, né? E isso aí leva uma mortalidade tremenda, né, nessa população jovem. Então, hoje, quando eu vou para o interior, para os trabalhos do interior, eu sempre estou ligado não só na questão da verminose, todo o contexto. Luiz vai fazer... Oi. Pode falar ainda. Você está falando ainda. Luiz vai fazer uma pergunta agora. Você pode fazer, Luiz? Sim. Só falando aqui a contribuição do colega Paulo Marins, que é relacionado ainda a Gravatar, né? Ele faz uma complementação, ele diz, contribuindo na resposta do colega Américo, quando perguntarem sobre certas plantas que temos que entender que em Pernambuco tem uma caatinga que varia a presença de certas espécies tipo Gravatar, que não tem em todo o estado. E quando tem, pode mudar, principalmente no módulo de Aline, gravação de vídeo de campo, no módulo da estrutura Aline. Obrigado, Paulo. Dando prosseguimento, a gente tem uma pergunta aqui de Fabrício Pereira. O que vocês acham do banco de proteína com cultivo de glilicídia? Perdoe-me a intromissão. Aqui é André. Desculpa, Luiz. Luiz, desculpa. Desculpe-me a intromissão. Eu acredito que seria interessante, antes de passar para uma nova pergunta ou entrar em outro assunto, concluir o anterior, senão a gente se perde no raciocínio. Eu acredito que seria interessante, professor José Américo, concluir o raciocínio, porque eu estava na anotação aqui dessa parte, e tem uns caprinocultores que estão justamente sofrendo com hemeriose e hemocos, e está muito interessante. Então, pronto. A título de sugestão, o professor Américo conclui, e depois a gente passa para o seguinte, senão a gente se perde aqui com muita informação. Assim, só a título de sugestão. Eu posso Ok, concluir. André. Ok. Sugestão aceita. Quem concluiu, não? Tem concluído, Américo? Como é que eu vejo hoje? Depois de ter lutado esses 2 anos com a questão da hemeriose e hemoncose, somente com Lagoa Grande, né? O que é que eu tenho visto hoje? Diante do contexto de instalações desorganizadas, o que está havendo, e também assim, superlotação de animais nas pastagens, principalmente no roçado, quando os animais vêm da caatinga no segundo semestre, o índice de contaminação potencializado pelo clima, pelo frio, está sendo muito intenso. Qual é a saída? A saída é a gente trabalhar, no meu entendimento, em 3 esferas, sabe? Uma é você identificar um surto. O que é um surto? É uma desordem. Na epidemiologia, é uma coisa que ficou além da conta. Então, assim, o cara está relatando que tem muitos animais que não estão sem apetite, esses animais estão com diarreia, estão morrendo animais jovens. Aí a gente vai lá no surto e procura identificar. Ideal que fosse laboratorial, né? Ideal. Quem tem muita experiência pode olhar, vamos dizer, a sintomatologia clínica de ameriose, de ser animais jovens, mais acometidos, e pode dizer assim, não, aqui se trata de uma ameriose, uma diarreia profusa. Aí, quem tiver a condição de fazer um laboratorial, faz uma coleta de fezes, manda para um laboratório e vê a contagem de ovo, aí vai estar desorganizada, uma alta contagem.
Isso seria o ideal, porque a gente podia ajudar os agricultores com mais tecnologia, com mais uma questão real de números, né? Mas a hemeriose, o sintoma é conhecido, então você pode fazer um tratamento. Lembrando que o tratamento vai lá resolver aquela questão imediata dos animais, mas a hemeriose é muito diferente das outras parasitoses, porque ela causa, vamos dizer assim, desequilíbrio grande no intestino, porque ela tem fase assexuada, sexuada, e é difícil você consegue amenizar o problema, mas resolver é muito complicado, porque o pasto também está contaminado. As aguadas estão contaminadas, eu vi isso em Parnamirim. Tudo correu para o barreiro. Os animais você está tratando com a base de sulfatinoxalina, ou essas outras, ou então um produto mais moderno, como o Biox, da Baia, tudo, mas os animais estão se contaminando depois, que não é uma vacina. Então, a questão de instalação pesa muito. Essa está sendo a maior dificuldade. Os agricultores estão dando vermífugo, estão correndo atrás do prejuízo, mas num ambiente altamente contaminado, que eles não conseguem fazer rotação de pastagem, tirar os animais de dentro. E a fase de vida livre do parasita é maior do que a fase parasitária, né? Aquela fase dentro do intestino. Ele fica mais no ambiente do que no intestino. Então, esse está sendo o grande problema. E o que eu tenho a dizer é que nas regiões que essas doenças ficam muito, vamos dizer, frequentes, né, que viram uma repetição da doença, como em regiões que o clima é mais propício ainda do que o sertão, acontece desministrar o coccidiostático no sal mineral. Aí é outra conversa, ou narração. Aí os colegas do IPA vão ter contato comigo pelo Zap, e aí o quebra-cabeça é diferente, porque você tem que dosar direitinho, por miligrama por quilo do consumo do sal, da ração, que é uma questão mais preventiva para poder o ciclo da eméria não se prosperar no intestino, no sistema digestivo, porque se deixar prosperar, aí o negócio fica mais complicado. Quanto mais animais acometidos, mais contaminação dos pastos, mais você trata, o animal pode até acabar a sintomatologia clínica, mas não cresce, é um prejuízo enorme do ponto de vista econômico, então gera um problema complicadíssimo, né? Eu vi em Parnamirim, o agricultor que era menos desprovido de tecnologia de manejo e de limpeza de instalação, estava tendo mais prejuízo, entendeu? O nosso colega aí vai dar o depoimento, o agricultor, depois que a gente começou a andar lá fazer exame de OPG, fazer aferição de vermífugos, para saber qual é o químico mais importante, começou uma melhoria lá, entendeu? Ele deixou de perder animal de 2019 para 2020. Ele começou a entender que a instalação tem que ter uma proteção de vento, porque potencializa a queda da defesa do animal e é melhor se aproveita disso. Então, assim, é uma conscientização o processo de combate à hemeriose nesse tempo de frio. Agora, para você ter ideia, quando a gente voltou em 2020 lá para os vizinhos de Nilo, que está aí na apresentação, Nilo tinha se corrigido já, e os vizinhos estavam no estágio de 2019, de ter animais morrendo, adultos, e a gente vendo que era hemeriose, bem próximo a ele, 4 quilômetros de distância. Então, assim, aí onde entra a questão do conhecimento, da extensão, né, de ouvir as pessoas, de encarar a doença não de forma superficial, só com o uso de vermífugo, tentar levar a técnica para dentro, né? A importância de a gente ter um laboratório regional, que não custa caro. Eu fiz um levantamento agora com o meu colega Guilherme, que ele está dentro da apresentação aí. Se você for montar um laboratório de OPG, você compra por R$8.000, todos os equipamentos. Se for usar um microscópio só. Se for usar 2 microscópios, vai para R$12.000, entendeu? É claro que tem que ter outras coisas. Tem que ter uma bancada, tem que ter uma salinha com um azulejo, né, com a cerâmicazinha a certa altura. Isso pode colaborar muito, sabe? Porque deixa de ficar na questão empírica e passa para ficar na questão da quantificação, do monitoramento, entendeu? Acho que a gente teria que evoluir muito nisso. Mas eu queria concluir com uma coisa. A gente mora no sertão, gente, e aqui tem duas realidades. Tem uns agricultores na região Dormente, Afrânio, que são diferentes do perfil dos agricultores, Luiz, que estão em Santa Maria, Lagoa Grande, entendeu? No interior de Petrolina, em algumas regiões, Dormente e Afrânio, o pessoal já está no nível de criar ovino, mais que caprino, que são mais resistentes. Eles já estão com a tecnologia, não do OPG, mas mais intensivo de instalação, de alimentação. Então, eles estão tomando menos prejuízo, entendeu? E esse pessoal que cria muitos animais, como de forma mais tradicional, semi-extensiva, né?
instalação precária. É esse grupo aí que está sofrendo mais ano a ano, sabe? Que estão saindo da atividade porque estão perdendo demais, né? Que, além de tudo, tem roubo no campo. Foge do assunto da palestra, mas associa roubo com perca de muita doença nos animais jovens. Há um desestímulo muito grande, né? A extensão tem aquela questão de... A gente fez a cadeia produtiva, né, dos escritórios, tem aquele dilema de onde a gente atuar, né? Onde a gente vai atuar? É no cara que está bem organizado, vendendo para o frigorífico de dormentes, ou de rajada, né? Ou é do cara do agricultor do perfil tradicional, que está precisando de ajuda enorme da gente, que tem dificuldade. Por isso que eu raciocino, Genil, no sentido das campanhas, que as campanhas aproximam a gente do agricultor. E como assim é uma metodologia massal, né? Uma metodologia que envolve, por exemplo, 4 técnicos dando conta de 2.000 pessoas naquele contato, chega mais próximo do agricultor, desse perfil que eu estou falando, o perfil da carência, o perfil de viver isolado, né? Tem coisa super interessante. Uma vez eu estava em minha frente trabalhando, um agricultor disse, vamos lá na minha propriedade conhecer meu rebanho, que eu quero fazer um financiamento bancário. Eu tive a curiosidade de pegar o carro do IPE e subir uma serra isolada. E o cara criava nos moldes tradicional, mas tinha mais de 500 cabeças de caprina. E não tinha mortalidade, ele tinha o jeito dele criar, sabe, criando bode em cima de uma pedra. Então, assim, é um perfil diferente do cara que está tecnificado. O cara que desmatou tudo, que só sobrou 20% da área e empurrou capim-búfalo. É um cara que está conservando o bioma caatinga, mas a caatinga está sofrendo muito porque não tem reserva de forragem, que é uma coisa essencial no semiárido, né? Reserva de forragem. Não tem instalação, né? Não tem alguém fazendo esse monitoramento das parasitoses. Esse é o conflito, sabe, que eu vejo, né? Ok, Américo? A gente, como Karina colocou no chat, a gente perde desculpa, foi porque a internet de Karina caiu. Aí ela não viu que o colega Neto estava ainda finalizando. Ô Américo, como eu tinha falado aqui, tem uma pergunta de Fabrício Pereira, que ele fala o que vocês acham do banco de proteína com o cultivo de glicídia. É importantíssimo, né? E, tradicionalmente, o criador de caprino, ele não se preocupa com um banco de proteína, né? Alguns já faz reserva de forragem, já faz o silo, principalmente silo no saco, né? Silo cavado, como faz muito em dormentes. Mas, assim, reserva de forragem, plantio de plantas de forragens proteicas, ainda é uma grande deficiência, né? E a gente sabe que isso tem uma influência enorme na prevenção até de doença, né? No crescimento dos animais, que necessita de muita proteína na fase jovem, né, Luiz? E é uma carência grande. Banco de proteína é super importante. Aí vem aquela questão da cultura, a pessoa tenta fazer, mas não isola, os animais loucos por proteína invadem, destrói, ou então consome a leucina fora de hora, se intoxicam, né? Tem todo esse dilema. Mas é importantíssimo fazer, né? E da caatinga, acho que o Valdereiro já falou, a gente tem plantas proteicas, né? Como a maniçoba, entre outras aí, né, que servem bem para esse propósito, né? Quando eu estava trabalhando na região do Dormente, as pessoas que conseguiam dar alguma proteína a mais para a fase de cria e recria, tinha outro resultado, né? Misturado uma raçãozinha para o cabrito crescer mais rápido, para não perder peso. É importante demais essa questão da proteína, que vem da leguminosa, principalmente, né? Ok, Américo. O colega Sábio Carvalho, ele fez uma observação aqui que em Salgueiro teve o relato do aparecimento da leptospirose o ano passado através do exame de laboratório feito pelo IFET Sertão. Tu tem conhecimento, Américo, desse relato lá e que abordagem tu faria? Eu acho, pelo tema aqui, a deve ser... pergunta dele é interessante demais. A interessante dele é interessante demais. Veja bem, Salgueiro fica um pouquinho mais distante para a gente. A gente não teve esse contato, sabe? E, muito embora a mídia digital hoje espalha tudo, né? Eu não tive esse contato. Mas uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, ainda é muito pobre, vamos dizer assim, a extensão e mesmo a defesa sanitária de ir lá elucidar surto. No dia a dia tem muitas enfermidades que aparecem estranhas, né? Que merecia fazer um fechamento diagnóstico. Eu sempre comparo o seguinte, na questão da PET, né? O PET, que é a moda de hoje, o ramo da PET, ninguém se conforma mais em
levar um animal para um veterinário sem ter começo, meio e fim, né? Consulta, anamnese, tem aquele passo a passo, os veterinários sabem bem disso, anamnese, exame clínico, exame laboratorial, fechamento do diagnóstico. Isso na área de pecuária é muito carente, a gente sabe disso, a gente se esforça muito de mandar material para laboratório, tem laboratório que é em Minas Gerais, distante daqui, tem um custo mais elevado, entendeu? Então, isso aí é uma carência enorme que precisa ser enfrentada, né? Pelo menos aquelas principais doenças, alguém tem que correr atrás, porque assim, a Adágora se preocupa com as doenças que estão mais restritas aos animais bovino e equino, relacionadas aos programas de sanidade animal, né, Luiz? Então, assim, qualquer doença que dá paralisia em bovino e equino, a Adágora está querendo ir lá, aferir e resolver. Mas quando é outro tipo de doença, fica muito à mercê do empirismo, né? Então, quando eu defendo a ideia de um mini laboratório, é a ideia também de fechar diagnóstico, porque aí, no caso, tem que ter alguém coordenando, entendeu? Você não faz nada sozinho, mas você recorre a outra instituição, você vai lá, coleta o material, você vai correr atrás do prejuízo, vai saber quem pode lhe ajudar. E eu tenho feito isso aqui no Sertão, inclusive em algum momento eu disponibilizo máquina de hemograma e de bioquímica, sabe? Como complemento. Mas é uma coisa assim, que você tem que correr para um laboratório particular de alguém, que é uma coisa mais cara, né? Mas, por exemplo, o animal se intoxica, o cara tem a dúvida do que é, vamos fazer um diagnóstico diferencial. Se puder fazer um levantamento completo da circunstância do ambiente, da anamnese, poder colher algum material para mandar para o laboratório, é interessante isso, né? Eu costumo fazer isso, mas não é todo dia, que a extensão a gente tem milhares de atividades, né? Vou dar só o último exemplo. Eu fui chamado lá no município de Petrolina para fazer uma pequena cirurgia de uma vaca com tumor na vagina. Olha, não é enfermidade, não é assunto do curso. Cheguei lá, o proprietário disse, e agora, vamos resolver o problema? Eu disse, a maioria dos tumores de vagina são assim, agressivos. Eles não ficam bons com a cirurgia. Aí o cara disse, mas eu preciso saber, que eu vou vender a vaca depois da cirurgia, eu vou criar. Nosso gerente regional foi comigo. Foi o que eu fiz, Luiz. Tirei o material, botei no formol, mandei para um laboratório, fechou-se o diagnóstico, carcinoma de célula escamosa, entendeu? Aquele cara está sabendo que a vaca dele não presta para criar, que ali é um tumor maligno, não vai adiantar, entendeu? Então, assim, é outro nível de abordagem, né? De aprender a fechar diagnóstico, sabe? De aprender a coletar material, sabe? O campo ainda é muito desprovido disso, e a gente sente muito isso, está entendendo? Eu sei que nós, extensionistas, a gente tem milhares de atividades. Eu trabalho em Santa Maria com PAA, né? Daqui a pouco chega a demanda do Ministério da Pesca. É uma demanda atrás da outra, né? Só que a gente, em algum momento, a gente tem que dar esse apoio. Quando o agricultor bate na porta várias vezes, a gente quer a solução. Os animais estão morrendo. Eu tenho, sei lá, 30 cabras, mas já morreu 5. Não tem outra saída a não ser alguém partir para cima. E uma coisa interessante que eu queria dar um depoimento, que, pelo menos aqui no Sertão, os veterinários não fazem esse trabalho, os particulares, porque rendem mais para ele outro tipo de atividade, dentro de um escritório, dentro de uma cidade. Então, mais uma vez, o agricultor fica a desejar, porque um veterinário sair para ir para o campo, ele vai querer cobrar a diária, o carro que se desloca. Isso vai sair, sabe por quanto um atendimento desse? Por R$900, R$1.000, fora da lógica do agricultor familiar, né? Então, é esse ponto que eu quero trazer para vocês, né? Dizer, assim, que eu não... Os colegas do IPA, todos já participaram de várias capacitações. Todo mundo aqui do IPA já sabe da questão dos manejos, né? Manejo de instalação, alimentar, reprodução, comercialização, tudo a gente já viu em vários cursos, né? E outros desafios estão apontados para essas nossas práticas, né? Eu até convidei um colega, Luiz, sem sua ordem, me peço perdão, mas tem um rapaz aqui na sala que ele é um braço direito aqui comigo, embora ele não seja veterinário, ele é um advogado de um trabalho que a gente está fazendo, de tentar resolver os gargalos. Falta de selo, por exemplo, na certificação dos produtos, é um grande gargalo, né? Os agricultores não conseguem vender para o PA, que é o ideal que eles vendessem. A gente faz o seguinte, a gente vai terminar de ler essas perguntas aqui
E Certo. aí, o momento que o pessoal levantar as mãos, a gente abre também uma conversa pelo áudio, beleza? Ok, Então, a gente pega a tranquilo. interação dele. A gente teve uma pergunta aqui, Américo, em relação... A gente sabe que não é a temática principal aqui desse módulo, a parte do manejo nutricional, mas tem uma relação direta, né? É claro que tem uma relação direta, é a base de uma problemática, como a Américo está bem relatando aí, de uma problemática de verminose, a base é o manejo nutricional. E a gente vai ser comum que a gente tenha várias perguntas, Américo, abordando a questão de forragens, de plantas, e aí você, de acordo com a sua experiência, fica à vontade para fazer o relato. A gente teve uma pergunta aqui também de Fabrício Pereira, que ele diz: o algodão de seda tem um percentual de proteína de aproximadamente 13%. Vocês têm experiência na alimentação animal de ruminantes? Na prática, não. Na prática, a gente não botou o algodão de seda na composição. Aqui se faz muito silagem de sorgo, né? Muitas vezes aproveitando o que o IPA fornece nas sementes, ou então de forma particular. Basicamente, o uso de silagem, o uso de um banco de um suporte de palma forrageira, alguns agricultores têm aqui, sabe? Luiz, Agora, sim, o que eu vejo na prática é que muitas vezes os cursos são dados de aproveitamento de forragem, sabe? E os agricultores muitas vezes não dominam a técnica por completo, sabe? E aí vai fazer o bem, às vezes dá prejuízo o uso inadequado das técnicas de conservação. Eu tenho uma experiência do Lagoa Grande, que durante a campanha a gente visitou um agricultor que estava dando um silo a umas ovelhas e uma mortalidade enorme em função de um silo. E ele aprendeu o curso, não foi conosco, do IPA, foi, acho que através do Senal, Sebrae. E quando a gente vai investigar, o preparo do silo foi deficiente, entendeu? Aí causou acidose metabólica, né? Então, é nesse sentido. Américo, eu lembro que Valderedes fez um relato na videoaula, mas ele tinha começado comigo que o IPA de Arco Verde, a gente vai até abrir, eu acho que é Fernando que quer fazer também uma consideração. A gente vai dar a oportunidade, Fernando. Me desculpa a intromissão, mas era exatamente isso que eu ia falar sobre esse algodão seda. Assim, eu vi uma época aqui em Sertânia, que Valderes tem um trabalho sobre isso, cara, bem enfático, certo? Arco Verde também domina essa técnica aí. A gente tem essas informações. Pode procurar Valderes ou o próprio Djalma em Arco Verde, que tem isso aí, sobre algodão seda, sim. Tem, com certeza. Ok, Fernando, obrigado aí. E a gente vê também que na prática, Américo, os caprinos consomem bastante, né? Naturalmente, lá no pastejo extensivo da Caatinga, eles consomem bastante, e alguns, eu pude até presenciar, quando morei no sertão, até alguns criadores cortando e levando para o aprisco, para que eles consumam o algodão de seda. Então, são alternativas. Vocês vão ter essa possibilidade também dentro do meu módulo. Eu gravei uma videoaula e, no final, eu pus um vídeo que foi uma reportagem do GE, né, do G1, que é do Globo, né, do site Globo, de um professor de Alagoas. Ele fez um trabalho bem interessante, focado para a identificação bromatológica e nutricional de plantas da Caatinga, de plantas nativas. Justamente com esse foco, tentando identificar qual o percentual de proteína, qual o percentual de digestibilidade de plantas disponíveis na vegetação nativa. Então, é com esse foco. Obrigado, Fernando, pela consideração. Oi, Américo, pode falar. Eu queria entrar num... Tem mais perguntas, Luiz? Tem mais? Tem. Deixa eu fazer a leitura aqui. Okay. Jeová Rodrigues. O trabalho desenvolvido... Jeová Rodrigues. O trabalho desenvolvido em Lagoa Grande tornou-se exitoso em virtude da ação coletiva e interdisciplinar com apoio do município e dos produtores. Essa foi a consideração, Américo. E tu ainda já está sobre isso, né? Quando a gente tiver a interlocução aí com o criador. Isso. É isso? Tem outra pergunta também de Enágio, né? Enágio Silva. Américo, existem raças locais mais resistentes aos problemas causados por essas parasitoses? Ele faz uma pergunta. A pergunta super tem, Américo, na prática.
Ó, é uma pergunta super interessante, sabe? Porque faz um link com aquela a palestrante, né, que falou sobre raça. Tem uma importância enorme essa questão. O que é que está acontecendo, meu amigo? É que alguém está trazendo raça exótica, né? Estão incrementando raça exótica e, ao mesmo tempo, a alimentação não está chegando à altura da exigência da raça exótica, né? Aí fica aquela questão. Vai se produzir com raça nativa ou com raças exóticas? Do ponto de vista da verminose, pode ter certeza, se fosse uma raça nativa, dessas que a gente tem, como moxotó, canidé, entre outras, a verminose ia ser pouco problema para elas, pouco problema. Eu tenho um reprodutor da raça moxotó e eu acompanho aqui de perto, sabe? Mas está muito em função dessa questão aí, de querer criar raças mais desenvolvidas, raças mais produtivas, e não dar o suporte de alimentação, né? E não dar o suporte que elas exigem para poder se manter saudável. Aí a quebra da resistência, que é uma coisa comum nas raças mais exóticas, vira um prato feito para proliferação. Só que no caso da hemeriose, aí vem um detalhe, está entrando no pacote essas cabras mestiças, que já são provenientes do cruzamento dessas raças que o pessoal dominava aqui no sertão, com essas raças de fora, como é o boé, a gente tem muito sangue mestiço de boé. Esses animais mestiços não estão também aguentando as parasitoses em função do desajuste do ambiente, da formação, do banco de forragem suficiente e da questão das mudanças de temperatura, entendeu? Mas o trabalho de raça exótica, de raça nativa, merece ser uma pesquisa, merece para fazer uma comparação, sabe? Diante desse ambiente de mudança. Ambiente de mudança merece testar plantas na agricultura como testar raças na pecuária. Eu sou a favor disso, sabe? Ok, Américo. Eu também concordo. Eu acho que a gente, como extensionista, tem que estar aberto a todo tipo de método, de trabalho, né? E assim, é importante a gente não desconsidera as raças exóticas, né? De acordo com o perfil de cada produtor, se ele tem condições de manter um manejo nutricional adequado àquela raça, mas a gente não pode deixar de lado também a importância das raças nativas e a relação que elas têm com o perfil de certos agricultores familiares, que é isso aí que você relatou e a professora também lá no início disse, a professora Norma relatou isso. Então, a gente tem que estar aberto e tem que estar trabalhando com todos esses viés, né, da cadeia produtiva. E o foco e o objetivo desse curso é esse, mostrar que a gente tem várias possibilidades. Ô, Américo, a gente teve uma pergunta aqui de Alessio Ferraz. Doutor Américo... Alessio, gente boa, meu amigo. Doutor Américo, eu estou usando diariamente no coxo dos caprinos e ovinos o vermissal. Devo continuar? Faz uma pergunta. O vermissal, eu já conheço esse vermissal. O secretário da Agricultura do município faz maior divulgação do vermissal. O que é o vermissal? Na realidade, é um sal que ele tem componentes mineralizante e parasiticida, né? Só que é uma solução que pode ser eficiente a curto prazo, só que do ponto de vista vamos dizer, da criação sustentável, né? Vamos fazer interrogação. O pessoal que é dessa área de agroecologia, principalmente, vamos fazer essa interrogação, porque o que é que ele pode estar acontecendo também? Ele está sendo uma solução imediata, dando bom resultado imediato, mas pode estar causando resistência nos parasitas, porque é intenso o uso de produto químico dentro do vermissal, entendeu? Então, na lógica que a gente iniciou a palestra, foi que a gente falou, o uso racional do grupo químico, baseado na informação do tipo de verme encontrado, né? E da eficiência do teste feito no início, e depois de 12 dias, que você colheu fezes, deu o produto e verificou a eficiência. Então, é aquela questão. No imediatismo, o vermissal vai dar um bom resultado, dentro da questão intensiva. No médio e longo prazo, a gente sempre raciocina em soluções mais naturais e sustentáveis, até por conta do ponto de vista da contaminação das carcaças, né? Porque aí vai exigir um período de carência maior, porque está tendo produtos intensos dentro do sal, produtos químicos, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta do amigo. Ok, Américo. A gente tem uma colocação aqui de Isaac Nascimento.
Ele disse que o sistema semi-intensivo apresentado pelo criador tradicional possui pontos críticos fortes. Aí é onde a extensão rural deve chegar. E Pronto. esse é o grande número de propriedades. Ele disse que esse é o grande número de propriedades e criadores. Esse é o público, e esse é o público que não consegue pagar a visita técnica sistemática. Eu toquei nesse assunto aqui, Oi. mas já que ele fez essa pergunta, eu vou pedir licença a vocês para me aprofundar um pouquinho nesse assunto. Então, sujeito até a crítica de vocês. Esse negócio não, a gente está entre colegas. De 2012 para cá, eu tenho me interessado muito por esse assunto, sabe? A partir de uma pós-graduação que o IPA pagou para a gente, né? Bem, 7 colegas do interior foram fazer na rural, em conversa com o semiárido, né? Agroecologia e soberania alimentar. O meu trabalho dentro foi voltado para essa questão da pecuária e para a questão de conhecer mais a fundo o agroecossistema, que nada mais é, na linguagem simples, que a família, que tem a mão de obra familiar, que é nosso público-alvo, né? Em volta dessa família tem geralmente uma pequena área, em torno de 30 hectares, que está a nossa realidade, e dentro dessa área tem vamos dizer assim, vários subsistemas, né? Alguns agricultores têm um quintal produtivo, outros, a maioria tem roçado, alguns não tem. Inclusive, eu botei até esse trabalho no link aí do material complementar, alguém puder ler, né? Aí, essa lógica aí do produtor produzir na diversificação, ele não produz só caprino, né? Tem grupo de produtores que são especializados. Esse nosso perfil de agricultor do sertão, que faz aquela grande diversificação, cria galinha, planta a horta, cria caprino, usa capina, usa caatinga e usa o roçado, no meu entendimento, merece uma reflexão da gente de todo o contexto do agroecossistema, como se está colocado para ele, né? Ele não pode criar muito por causa do suporte forrageiro. Ele lança mão de vários subsistemas para poder fazer aquela coisa paralela da criação de caprino com outras atividades. E essa engenharia aí, bem observada por a gente, né, extensionista, conhecendo detalhes do que a caatinga pode fornecer para ele em termos de suporte animal, com as técnicas de ralhamento, rebaixamento, o uso racional da caatinga, né? Como se pode produzir no roçado, produzindo forragem para estocar, né? Em que período melhor vai para a caatinga, em que período melhor volta para o roçado, como se pode utilizar o esterco para a horta. Toda essa engenharia de beneficiamento de produto do quintal produtivo, essa é a lógica que muitos estão defendendo, né? A gente tem um doutorado hoje na Univasf em agroecologia. Essa é a lógica que se aplica muito bem, na minha opinião, a esse público, sabe, de agricultor familiar. E essa é uma lógica que mexe com nós extensionistas, que é uma forma diferente de abordar, né? Conhecer o agroecossistema é importantíssimo, saber o tipo de solo, o tipo do arranjo, fazer aquele desenho que a gente fez lá no início da capacitação, para conhecer o mapa da propriedade, onde é que está a fonte de água, onde é que está a melhor localização do aprisco para o acesso não contaminar o barreiro, que eu vi isso em Santa Cruz contaminando. Toda essa engenharia de você elevar a renda do agricultor e da sustentabilidade é interessante. Aí eu fiz um trabalho em Dormentes, na Vila Nova, todo em cima disso, com a associação de mulheres, com a presença de colegas que estão aqui no grupo, como Carlos Fucídio, Gustavo, né? E meu trabalho foi voltado para isso, para aferir renda em cima desse manejo que exige uma ginástica do agricultor. E, por último, eu fiz um trabalho aqui na comunidade de Santa Maria da Boa Vista, que foi o tema do meu mestrado. Aí eu quis saber mais, Luiz, o que é que pode colaborar muito com esse pessoal, desse grupo de agricultores que são desse jeito que eu falei, desse manejo que eu falei. Aí eu envolvi a questão do capital social, porque tem uma influência enorme. Quando o agricultor ele é integrado no frigorífico, ele tem assistência do frigorífico, isso aí para ele é muito cômodo, porque ele pode se especializar, não produzir só ovino. Quando o camarada diversifica muito, no meu entendimento, eu imagino que o capital social é importante demais para poder ajudar esse camarada. Aí entra em assunto da associação, a presença dos técnicos na associação, a participação dos sócios nos conselhos municipais, as pessoas exigirem que os conselhos dos municípios funcionem, está entendendo? É as parcerias, que às vezes chega o IF, que nem chegou o IF Santa Maria. Mas será que está funcionando a parceria com a Secretaria da Agricultura? Está funcionando com o IPA? Está funcionando com a associação? Porque esse contexto aí de capital social mais evoluído, na minha opinião, consegue trazer um desenvolvimento mais para esse grupo de família que a gente quer
abordar essa questão da capinocultura, né? E de outras alternativas de renda, né? Como explorar de forma racional a caatinga, ou então explorar de forma racional a horta orgânica, ou não orgânica, individual ou coletiva, entendeu? É esse contexto que me instiga muito hoje a trabalhar, sabe? Ok, Américo. Muito obrigado. A gente tem uma consideração aqui de Fernando. É Fernando, está como IPA Sertânia, eu acredito que seja Fernando. Aqui em Sertânia, temos um produtor de muda de glicídia, leucena, entre outras. Recentemente, ele forneceu até para a Embrapa. Então, aí fica um relato, né, de quem tiver interesse, pode estar entrando em contato com o colega Fernando de Sertânia. América, a gente tem uma pergunta, outra de Jeová aqui. Qual a recomendação de produto mais eficiente para o controle da verminose e por quanto tempo deve ser utilizado? Eu acho que tu já abordou bastante aí, né, Américo? Isso. Mas eu posso... Tenta fazer um resumo aí dessa questão, né? Ontem que está mesmo... relacionado a um contexto mais amplo, né? Ontem mesmo, eu estava fazendo um aprofundamento no estudo da hemoncose, que é a parasitose que mata muito, né? E também a hemeriose, e eu estava vendo o que se pode lançar mão disso, né? Tudo é calculado em miligrama por quilo, né, Luiz? É veterinário, né? Miligrama por quilo. Então, assim, dos grupos químicos que se usa hoje em dia, que não estão tão caros, porque já existem produtos caros, sabe? A gente sabe disso. Mas os que estão na linha dos mais baratos, que pode resolver, a gente conta com a doramectina, sem falar o nome comercial, né? Doramectina. A gente conta com a moxidectina, né? E a gente conta com levamisol. Isso eu estou falando de hemoncose, outras parasitoses, né? Nematóide, essa linha aí, né? E no grupo da hemeriose, eu me bati muito para saber o que tinha de eficiente, né? Aí eu posso dizer para os colegas assim, que a gente pode fazer esse debate muito depois desse curso, mais internamente entre nós, né? Porque é mais complexo a hemeriose, né? Se for falar em prevenção de um cara que tem um problema já instalado na propriedade, difícil de resolver, por questão de contaminação do ambiente, aí tem salanomicina e monezina. E aqui eu usei na região, dentro do sal, a monezina, sabe? Para fazer uma questão preventiva. Quando você tem um problema instalado e você precisa não de dar um remédio a quem está doente, que não já resolve mais, porque já contaminou tudo. Aí você usa dentro de uma ração o sal, monezina ou salinomicina. Aí tem a miligrama por quilo, que eu não vou falar agora porque esses produtos são tóxicos. Daqui a pouco a gente dá um desacerto aí, alguém compra a ideia e vai. Acho que é melhor fazer junto comigo e a pessoa que entrar em contato comigo, essas continhas direitinho. Até porque é um problema novo para a gente. Quando vai falar em tratamento do animal doente da hemeriose, com sintoma clínico, principalmente animais jovens, diarreia profusa, com sangue escuro, perda de peso, sem apetite, letargia, fraqueza, aí a gente já entra com outro grupo, é o grupo das sulfas, que é muito bom no mercado, com a pandemia subiu 400%, que era sulfaquinoxalina, eu usei, sulfaquinoxalina, muito interessante, eu acho que desses que tem um custo-benefício melhor é esse. Mas agora, para a campanha do Lagoa Grande, eu já estou sugerindo outro produto que dá para competir, de um preço bem diferenciado, que agora eu não estou bem lembrado, que eu pesquisei ainda isso ontem, um produto novo, um grupo químico novo, mas é o mesmo grupo químico do Biox, que a Baia vende com um preço bem mais caro, sabe? É um grupo, é como se fosse o genérico do Biox. Esse produto, depois que essa semana que eu fiz uma engenharia de buscar um produto eficiente para tratamento, não é para prevenção, não é para botar no sal na ração, eu cheguei a esse grupo químico do Biox, por conta da sulfa, que está difícil no mercado, sabe? Mas, geralmente, o tratamento da hemeriose são 3 dias de sulfa, né? A miligrama ajustada por quilo. Se o camarada pudesse hidratar o animal na veia, é importante, mas na prática isso não acontece, né? Porque na hemeriose acontece uma grande desidratação do animal. Horrível, porque descama o intestino, aí um desequilíbrio que chama um desequilíbrio de eletrólitos, o líquido do animal do corpo cai todo para dentro do intestino, fica aquela barriga d'água e desidrata muito o animal. Então, esse grupo de hidratação com sulfa por 4 dias, ou então essa monezina para os casos já bem extremos, ou salinomicina no sal,
é o que se apresenta como solução. Eu conheço. Ok, Américo. Américo, a gente teve umas perguntas que foram lançadas no fórum, né? E algumas já foram relatadas aqui, foi pelo colega Luiz Carlos. Mas eu queria fazer uma consideraçãozinha só para finalizar meu raciocínio, Luiz. É rápido. Eu pensei que tu tinha terminado, beleza. Deixa eu dizer, eu interagi com o laboratório de fitoterapia da Univasf, que o desejo da gente extensionista é sair do grupo químico, né? E oferecer para o agricultor alguma coisa mais assim, vamos dizer, da fitoterapia, de custo baixo, é o nosso desejo. E a professora da Univasf falou assim, América, a gente tem que fazer pesquisa em cima disso, que para a hemeriose não tem essa solução do ponto de vista da fitoterapia. Você está me entendendo? Da questão das outras doenças parasitárias, se oferecem soluções da fitoterapia, né? Uso de semente de abóbora, na medida certa no sal, alguém fala da batata de pulga, alguém falou aqui do NIM. Então, assim, mas para a hemeriose ainda está difícil, viu? Ok. Então, assim, acho que você já respondeu, tinha uma pergunta aqui no chat feita por Jeová, e aí você acabou respondendo ela agora também, né? E a gente complementa no fórum, no módulo, o próximo módulo, que é o do colega Wagner, né? Professor Wagner, que vai abordar a parte de fitoterapia voltada para animal. Então, a gente complementa. Ele tinha feito uma pergunta relacionada a isso, o Jeová aqui, sobre a questão da utilização de químicos e fitoterápicos. Então, você abordou, né, as opções de químicos e a gente vai ter também um complemento com o instrutor Wagner. Aí a gente teve umas perguntas, Américo, no fórum, lá na plataforma, que a gente vai contemplar algumas delas com o instrutor Paulo Nogueira, que vai estar no mesmo dia que eu, no momento online, no momento síncrono. Ele perguntou sobre equitima e tal, e a gente deixa equitima e sobre outra doença, né? Foot rot também ele perguntou, que é o podridão do casco, e a gente deixa isso para o colega Paulo Nogueira, que a gente está dando foco mais aqui nessa questão das parasitoses. Com a América, ele tem um trabalho muito legal e vamos explorar ao máximo isso. Ele perguntou também aqui no fórum, como teve uma pergunta interessante que ele fez, Américo, foi perguntando se a gente poderia, qual a importância prática e os benefícios para o agricultor familiar na questão do OPG, né? E se o exame de OPG, que você demonstrou na videoaula, a prática de OPG, ele pergunta aqui se o OPG, que parece ser uma prática relativamente muito complexa, poderia ser aplicada simplesmente a nível de campo, né? Ou se um produtor poderia, por exemplo, instalar quais os mínimos equipamentos para instalar nas regionais. Ele perguntou. Luiz, eu vou fazer... nessa questão de OPG, eu quebrei muito minha cabeça. Eu tenho um conhecimento a passar a respeito disso. Qual é a primeira coisa? OPG por si só não resolve, tá entendendo? Só o OPG. A Embrapa mostrou isso no treinamento que a gente fez lá em Sobral e outras Embrapas. O OPG ele deve ser complementado com outros análises, como o score corporal, o FAMACHA, tá entendendo? Porque, por exemplo, no OPG, algum animal pode dar um índice maior de ovos de parasita e aquele animal ser resistente. Não sofrer sintoma clínico. Entendeu? Só que ele vai ser um animal contaminante. Ele vai ser um contaminante. Quando você começa a conhecer pelo OPG e anotar as coisas, você vai começando a perceber que nos seus animais tem animais que são mais resistentes, outros que não sofrem sintoma clínico com mesmo uma carga parasitária maior, entendeu? Esse é um ponto importante. Outro ponto importante é o seguinte: o OPG é um exame barato, se usa açúcar ou sal, né, como sendo o diluente principal das fezes, tudo materialzinho básico, papel, coisa, luvazinha, coisa simples. Só que o grande gargalo que eu vi nessa prática do OPG, sabe o que é? É a capacidade do camarada ficar treinado a realizar o exame, que também não é difícil. Só que tem que visualizar os ovos do sobrenadante do OPG. Então, isso aí... por exemplo, eu levei meus materiais, eu promovi um curso dentro da Embrapa com um colega meu chamado Daniel Nogueira e promovi mais 2 cursos dentro do laboratório do IPA. Foi que eu percebi. Você treinado, você consegue fazer 20 amostras no dia. É pouco para um cara treinado, né? Se você botar uma pessoa para fazer um curso, dificilmente ela vai pegar essa rapidez e essa, vamos dizer, a cuidado visual
identificar o ovo certinho e fazer isso de forma rápida. Agora, com o tempo, qualquer estudante do curso técnico que tenha vocação, habilidade manual e visual, vai se prestar para isso, vai desenvolver e vai fazer com velocidade, entendeu? Então, eu chegar para você e dizer uma solução milagrosa. Não, a partir de agora, toda regional vai ter um laboratório de OPG, vai topar nesse gargalo, sabe? A coleta do campo é a coisa mais fácil do mundo. Você tirou 2 gramas lá, no vídeo meu vocês viram fazendo isso, não foi? Tira as fezes lá. O transporte é super rápido, é super fácil dentro do gelo, da refrigeração. Agora é assim, quando vai realizar o exame, exige da pessoa habilidade para dominar. Depois que a pessoa domina, faz isso muito rápido. Então, um produtor tem lá, sei lá, 100 animais. Aí ele remete 10% de amostra do rebanho, né? 10 amostras. Tu faz isso dentro de 3 horas, um exame bem feito, e depois emite um laudo, né? Mas exige esse preparo, identificar a pessoa certa para fazer o exame certo. Ok, Américo. É uma técnica fácil, mas que a gente tem que ter uma estrutura mínima, e a principal dificuldade é na parte da identificação, né, das espécies de vermes. Né? E aí isso aí tem que ter um treinamento e um conhecimento adequado, né? Tem que ter um mínimo de conhecimento na área. Né? Até mesmo um colega veterinário pode ter uma dificuldade na hora de identificar as espécies lá de verme, se não tiver um treinamento adequado, não é isso? Eu queria fazer um pequeno comentário para finalizar essa questão do OPG. Na minha experiência, a gente construiu um plano em Petrolina de fazer uma certa quantidade de amostra por semana, por mês, mas a gente começou a esbarrar nessa questão técnica, sabe? De pessoa disponível. Então, se fosse hoje iniciar um trabalho nesse sentido, assim, eu preferia fazer o início sendo requisitado para os surtos, para identificar a mortalidade, a carga parasitária, tem relação com a mortalidade, esse tipo de coisa. Aferindo vermífugo, também é um bom uso de um laboratório desse, sabe? Para saber qual grupo resistente. Alguém falou no início da palestra. Como é que a gente consegue driblar a resistência aos vermífugos? Fazendo isso, aferindo vermífugos. Qual é o eficiente que a gente vai usar? Porque o OPG mostrou isso, né? Então, seria esses usos, né, do OPG. Agora, se o município está bem evoluído, como Lagoa Grande, e quiser fazer um trabalho mais abrangente, nosso colega Paulo Nogueira, junto comigo, caso possível, a gente criou até um documento como fazer uma abordagem no município com várias comunidades, né, em vez de ser só um local que nem eu fiz na Baixa Funda. Aí você pode pegar, assim, 30 associações, escolher 10% e fazer, vamos dizer, no município, em parte diferente do município, e fazer um trabalho mais consistente, né, do ponto de vista da pesquisa, né? Porque aí você vai saber a resistência, não numa comunidade só, que nem eu fiz lá na Baixa Funda, mas você vai saber um retrato do município para direcionar uma campanha, para direcionar um grupo químico e até especializar, cada região ser um vermífugo diferente, entendeu? Isso é uma coisa mais, vamos dizer assim, é o sonho, né? A ser atingido, mas né, todo o trabalho para percorrer. Ok, Américo. Obrigado aí. A gente, por conta do tempo, a gente não vai poder mais contemplar as demais respostas que estão no chat, mas a gente vai pedir para o Américo responder e a gente vai anexar na plataforma, tanto a pergunta como a resposta que foi lançada aqui no chat. Ok? A gente teve Manuel Costa, que levantou a mão. O colega está aí, queria fazer algum comentário. Para a gente, Américo, abrir a oportunidade para o criador, que foi desenvolvido esse trabalho, né, que a gente faça uma conversa bem objetiva com ele, para a gente encerrar o nosso momento. Manuel Costa. Bom dia. Bom dia aos colegas do IPA. Parabéns, Américo, pela apresentação. Manel. Parabéns. Eram só 2 colocações. Uma foi quando o colega Fabrício falou sobre o algodão de seda. Nós já, na verdade, utilizamos ele com a concentração inferior a 17% da nutrição diária animal, que acima disso aí ele causa intoxicação dos animais. Não tem problema, obviamente, é desidratado, né? E triturado, o algodão de seda. E a segunda colocação, Américo, era quando a gente fala de todo o tratamento com esmeriose e tudo mais, a gente tem que observar que alguns animais eles são mais sensíveis do que outros dentro do próprio rebanho, né? Isso. Então a gente precisa ter essa noção de descarte. Às vezes o produtor ele faz a vermifugação
e alguns animais respondem de forma diferente uns dos outros. Então, esses que não responderem de forma tão efetiva, normalmente eu oriento que eles façam o descarte desses animais. Eu vou... Porque... Sua pergunta, sua consideração foi muito interessante. Eu já abordei umas 10 fazendas com hemeriose. Eu cheguei em uma, foi um desafio para mim, um lugar chamado Lagoa dos Cavalos, 2 irmãos querendo uma solução. E eu tentei, mas o índice de contaminação era tão grande das instalações dele e também da pouca resistência, que eu disse a ele, amigo, não dá para você mudar esses animais de propriedade, não. Ele disse, não, que eu não tenho outra. Sabe o que ele fez? Vendeu os animais tudinho. Acabou a doença. E depois vou comprar outros, depois de certo tempo, que o problema acabar. Então, assim, o seu relato é muito importante, porque eu já participei de uma situação que chegou a esse extremo. Eu recomendei muita coisa boa para ele, mas era questão incontrolável, sabe? Incontrolável. Eu tenho foto de lá, tenho um vídeo. Lagoa dos Cavalos, aqui em Santa Maria da Boa Vista. Então, assim, chega a esse extremo, sabe? Por isso que a gente tem que ter um monitoramento precoce. Por isso que a gente tem que estar atrás dos OPGzinhos para saber se o cara está passando de 500 o alto programa de fezes para as outras parasitoses. Ou, no caso da hemeriose, está medindo em cruz, se tem uma cruz, que não é... Eu aprendi na Embrapa, com meu amigo Daniel Nogueira, que a gente não trata muito em contagem. Você faz cruzes em hemeriose. A tantos ovos é uma cruz. Tantos ovos, quando chega assim, em 5 cruzes, o negócio está preto, os animais estão altamente contaminando as instalações. E é difícil de resolver, entendeu, amigo? E às vezes, infelizmente, tem um agricultor que ele tem aquele apego, termina sendo afetivo àqueles animais, e o animal não está respondendo à vermifugação, o animal não tem potencial genético, e eu acho que também é obrigação nossa, como extensionista, dar essa orientação para que ele possa ter o resultado positivo da produtividade dele, né? Mas era isso aí, parabéns aí, pessoal, muito, muito bom aí o curso. Ok, Emanuel. Emanuel Costa, obrigado pelas colocações, muito bom. Américo, como é o nome do criador? E a gente poderia abrir agora, ele quer fazer alguma consideração, alguma abordagem? Primeiro eu queria fazer uma apresentação bem rapidinho do criador. Ele é família tradicional de criadores, eu conheço eles há no mínimo uns 10 anos, ou mais do que isso. Eles têm um rebanho considerável, inclusive eu mandei uma foto do rebanho dele para Luiz, né? Já receberam bastante capacitação lá, tanto do IPA como de outros órgãos. Tem uma sede de uma associação organizada. Um lugar muito bonito, perto da represa do Açude Saco. O Genil deve conhecer, Açude Saco II. Então, tem todo esse contexto, uma caatinga boa, mas o que me admirou é, com toda essa evolução que eles estavam tendo, eles terem problema sério de parasitose em 2019. Por isso que eu me interessei por lá, retornei lá, porque não é comum uns agricultores estarem no nível desse que eles estão e sofrerem, sabe? Já domina as tecnologias de armazenamento de forragem. Aí é esse relato dele, é Nilo, e a irmã dele, Francineide. Inclusive, acho que é o irmão dele, é secretário de Agricultura de Lagoa Grande. Não pôde participar do evento, mas é muito conhecida a família dele lá em Lagoa Grande. Inclusive, nesse local deles aí, ó, eles faziam uma feira de caprino anual. Eu participava de todos, como IPA, trabalhando na inspeção, na organização. Existia a Feira da Baixa Funda, local lá, uma comunidade de pessoas muito próximas, pessoas de pele alva. Eu acho que da colonização, né, que a gente teve aqui para o sertão, eles têm um derivado diferente lá, né, olhos azuis, sabe? Essa particularidade deles aí. Tu vai querer colocar ele aqui, Américo? Ele está presente, eu e a irmã? Ele está na sala, é só abrir o microfone. Então, se ele quiser fazer alguma colocação, a gente abre fazer a oportunidade aí para fazer o encerramento. Mas você já fez a apresentação, né, Américo? Mas é interessante, Luiz, você fazer alguma pergunta para eles dois, viu? Pergunta? Para Nilo e Francineide. Américo, pode ficar à vontade. Então, eu vou fazer, viu? Primeiro, parabenizar vocês por estar aqui na sala, né? Dizer que é um prazer muito grande trabalhar com vocês. Dizer que vocês são assistidos de Fernanda, do escritório local do Lagoa Grande. Depois da pandemia complicou mais para Fernanda andar lá, mas a gente trabalha na regional e a gente tem que se deslocar de um município para outro, né?
E dizer assim, que eu queria que Nilo contasse a história, Nilo, como foi a primeira abordagem da gente lá na comunidade. Quando a gente chegou lá, quando você chamou o IPA para ir lá olhar os animais, o que é que estava acontecendo? Tava a morredeira de marrom. Você vinha perdendo quantos marrão já? 40 marrom. 40 marrão. Pronto. Aí você estava numa tentativa desesperada para sanar o problema, né? Você me mostrou lá uns 4 grupos químicos diferentes, soluções milagrosas que estavam apresentando para você. Como foi essa história? Você vinha usando o quê? E usando os remédios e não combatia. Aí depois que vocês andaram aqui, foi que foi descoberta a açúcar e foi combater a meliose. Pronto. Mas deixa eu tentar traduzir. Quando a gente chegou lá, eu fui até meu colega Elias Sintra. A mortalidade de marrão muito intensa e um tempo de frio muito grande, a instalação dele desprovida de barreira de vento e o sistema dele é semi-intensivo, solta os animais para caatinga e pena de tardezinha, e essa grande mortalidade. Quando a gente observou lá, os sintomas, alguns marrão estavam mostrando a doença. Mostrando que eu falo é aquele sintoma clínico que quase que dispensa o laboratorial, sabe? Que dispensa o laboratorial. Aquela diarreia, vamos dizer, profusa, escura, escorrendo sem parar ali naquela região do períneo, nas pernas. Então me chamou a atenção que eu já tinha visto hemeriose no município de Santa Maria há uns 10 anos atrás. Eu disse, rapaz, isso aqui está com uma cara de hemeriose. Aí eu nem tinha levado material, né, Nilo? Aí eu disse, Nilo, vamos arranjar uns plásticozinhos aí para a gente cortar de tesoura, higienizar bem e colocar pelo menos 2 gramas de fezes de cada marrão para a gente levar para o laboratório. Aí o Nilo deu o apoio, a gente foi lá, pegou gelo na casa de Nilo, pegou isopor na casa de Nilo e a gente coletou. Mandamos para o laboratório da Embrapa. Depois de uns 5 dias, a gente teve o resultado. Alta infestação de heméria. Alta infestação de heméria. Aí, eu mais Elias voltamos na comunidade de novo para vir apresentar a solução. Aí, nessa solução, né, Nilo? A gente botou explicou para vocês que tinha da sulfa, né? Por 5 dias, não foi? 4 dias, não foi, Nilo? 4 dias. E a gente fez um preparo de um produto chamado Trisulfin, não gosto nem de falar em nome comercial. Mas foi da ração ou do sal? Foi da ração. A gente colocava 2 pacotes em 5 quilos de ração para a marronzada comer, entendeu? Para ter aquela constância do produto químico sendo consumido além dos 5 dias. Então, a gente criou 2 alternativas. Um oral por 4 dias e esse sal, essa ração medicada, né? Foi. Aí, depois a gente viajou e a gente não teve mais notícia de Nilo. De vez em quando eu perguntava, Fernanda, como é que está a situação de Nilo? Aí Fernanda disse, rapaz, eu vou ligar para ele. Aí ligou. Aí Nilo disse, estancou a mortalidade. Estancou, deixou de morrer. Digo, olha, pelo menos melhor, né? Aí, o que aconteceu, Luiz, é que Petrolina, por ter frio também, estava morrendo animais naquela região de Rajada, né? Uma mortalidade danada, a televisão tinha ido lá, filmado, e ninguém sabia o que era, o mistério, a mortalidade do sertão, não sei o quê. Pararam em Lagoa Grande e foram procurar a gente. Como é que é esse negócio aí? Está morrendo animal lá. Parou de morrer, o cara da televisão perguntou, o grupo da televisão, parou de morrer na Baixa Funda? Parou. Então, se parou, pegaram eu e a Lia de surpresa, colocaram dentro do carro e fomos bater na casa de Nilo. Quando chegou lá, eu pensando, menino, se deu desacerto, se não parou de morrer, vergonha terrível. Aí Nilo disse, não, eu nem sabia a história direito, nem a Elias. Aí Nilo disse, parou de morrer. Então, é o que a gente queria. A gente queria saber se o diagnóstico laboratorial estava batendo com o que a gente chama do diagnóstico terapêutico. Se você usou o produto, tem que ter algum efeito. Pode ser que não resolva por completo, né? Aí foi por aí que a gente começou. Aí depois de um ano, né, Nilo? Eu voltei lá de novo com a equipe Lagoa Grande. Agora a gente quer saber outra coisa. Porque a campanha do Lagoa Grande vai começar e o lugar ideal de a gente trabalhar é aqui. Aí como foi esse segundo trabalho da gente lá? Da segunda ida. Aí, você lembra mais, Francineide, aí? Pegou 16 criações, dividiu em 4, cada 4 cabra ou marrão, botava um tipo de uma vacina, entendeu? Uma dose de vacina. A melhor foi o Rapicol. A gente fez uma identificação, cada um dos 4. Foi o que a gente fez na comunidade dele, né? Acho que é interessante. A gente separou 4 grupos de animais. O grupo de maior risco, que até, vamos dizer, cria um marrãozinho, a gente separou um grupo de animais idosos, que perdem a resistência, né? A gente separou
um grupo de animais de uma faixa etária de 1 ano a 3 anos, que é um grupo mais forte, né? mais resistente, e um grupo de cabra recém-parida, que a gente sabe que perde resistência, esse grupo aí, de cabra recém-parida, sabe? E assim a gente separou, e a dificuldade foi identificar, a gente não tinha comprado os brincos certinho, mas a gente pegou. Em um a gente botava um arame, outro a gente botava um fio. Aí a gente identificou, dentro dos 4 grupos separados, cada subgrupo com uma marcação diferente. E a gente escolheu 4 produtos químicos mais utilizados, né? Que foi, deixa eu ver se eu me lembro aqui, doramectina, foi levamisol, que é o Hipercol, usou ivermectina e usou mais outro produto. Amazônia. Pronto, foi esse mesmo. Albendazol, isso mesmo, Nilo, você me ajudou. A gente fez esse segundo levantamento, a gente descobriu que a população de vermes e parasitas de Nilo diminuiu de um ano para outro, e aí os vizinhos colaram na gente, né, Nilo? Ó, tem alguém dizendo que tem que ir na roça de outro aqui, vizinho, tem que ir na roça de outro. Então, nessa segunda ida lá de Nilo, colher fezes, a gente teve que atender uns 3 vizinhos de Nilo, que tinham um problema de mortalidade. Nilo foi comigo, na boa vontade do mundo, a gente percebeu nesse exame de Nilo que ele baixou a carga parasitária, e os colegas dele, que não tinham tido assistência, essa aqui é a verdade, foi só em cima da propriedade dele, estavam com um problema que Nilo teve há um ano atrás. Eu tenho foto da cabra lá morrendo de hemeriose, a gente colheu fezes de novo, dessas 3 propriedades, numerou e mandamos para o laboratório, junto com os animais de Nilo. Então, a gente fez uma leitura depois de 12 dias dos animais de Nilo, né? Para perceber da segunda coleta, que a gente coletou fezes e deu vermífugo. Depois de 12 dias, coletou fezes e deu vermífugo de novo, sabe? E a gente foi aferir o resultado no laboratório depois de 12 dias. A gente percebeu que os vizinhos de Nilo estavam com um problema alto, prestando solução, e que Nilo tinha evoluído de um ano para outro. Mas a gente percebeu também que os vermífugos tinham uns que não tiveram muita eficiência e outros tiveram mais eficiência. Foi aí quando a gente escolheu um produto que não era tão caro, porque, por exemplo, o Sidectin, a moxidectina, está presente no Sidectin, que é o nome comercial, custa R$300 o litro, tá entendendo? Qual a diferença? O Hipercol custa, a preço de mercado, que é o levamisol, R$90. Então, para uma campanha atingir 2 mil produtores, essa informação é importantíssima, saber qual é o grupo químico que vai atuar, né? De forma eficiente e eficaz, né? A gente correu atrás disso. Mas aí eu queria passar para Nilo de novo. E aí, Nilo, depois dessa segunda abordagem, qual foi o aprendizado seu e da região lá? Eu acho que foi um aprendizado bom, que o cara pega qualquer remédio e dava na tua aí, sem saber qual é o que combatia. Achei que foi bom mesmo. Fez um exame, veio o negócio certo e os outros atenderam o pedido. Só que está com tempo que a gente não anda lá. A pandemia chegou, é mais por WhatsApp, vídeo, né? E agora, qual é a sua situação atual? Qual é a sua situação atual? Porque o frio voltou de novo. Agora não apresentaram nada, não. Eu tenho um frio uma gotinha agora, até agora não perdi nem cabrito ainda. Mas você está dando algum produto agora durante esses meses de junho, julho e agosto? Por enquanto, só vacinei agora um dia desse. Vacinei até com não dei a Repipol, dei a Farmazol. Deu a Farmazol, né? Então, você está tentando controlar a verminose, né? Agora, a hemeriose, você não está tendo mais número para ferir, né? Aí eu pergunto, não apareceu mais aquele sintoma, não, de diarreia, do marrão, né? Não, isso aí os caras com 2 anos não apresentou mais, não. Em 2020 para cá, não apresentou mais, não. Américo? Oi, amigo. Eu queria fazer uma colocação aqui, agradecer, né? Ficou muito legal essa nossa interlocução aí, vendo na prática e confirmando, né, as informações que o colega Américo abordou aqui e também abordou na videoaula, né? Muitas dessas informações, se vocês observarem direitinho, vocês têm disponível lá na videoaula também, né, Américo? Esse trabalho que o Américo desenvolveu na propriedade do colega aí, do criador Nilo. A gente agradece a participação de Nilo e também de Maria Francineide. Eu acho que é Maria Francineide que está aí, que é a irmã dele, né? Muito interessante, muito legal. E assim, Américo, a gente está tratando aqui agora essa questão dos grupos, né, de químicos que ele utilizou, mas ele abordou na videoaula dele que a problemática é bem ampla, né? A gente chega na propriedade e tem que observar o agroecossistema, como ele falou e abordou, como um todo. Né? A gente está aqui de forma específica
mas a gente trabalhou, e ele trabalhou lá, a gente abordou o agroecossistema como um todo, a propriedade como um todo, não só especificamente a questão da parasitose em um grupo animal ou mais de um grupo. Então, a Américo foi muito feliz quando ele, na apresentação dele, na abordagem das parasitoses, eu achei muito interessante, e assim, deve ser o foco do trabalho da gente como extensionista e também os colegas da área, né, os médicos veterinários. A gente, quando for chamado, era muito comum a gente, quando era chamado para uma propriedade, a gente chegar lá, né, pensando que estava entrando num hospital, com o esteto pendurado, né, com a maletazinha, e aí o produtor já dizia, eu já vou, é muito comum, quando ligavam para mim, eu vou prender os animais. Eu dizia, não, rapaz, a gente aprendeu na prática de extensão, eu disse, não prenda não, solte, que a gente quer ver como está aí a situação natural da propriedade. A gente quer ver realmente o que é que os animais estão consumindo, como é que é o agroecossistema. Então, eu quero chegar e quero ver o natural, não prenda não. Depois é que a gente prende, porque de repente a gente já identifica alguma coisa na condição natural, que é a condição dos animais pastejando na propriedade. E foi com esse contexto que a Américo levou a videoaula dele. Eu achei muito interessante, né, dentro dessa problemática das parasitoses. Américo, a gente agradece muito a sua participação, é um colega que é da casa, extensionista, médico veterinário, tem um trabalho muito legal na regional de Petrolina, e agradeço também a participação dos criadores e todos os colegas aqui presentes hoje. Jeová levantou a mão. Jeová. A gente pede desculpa porque às vezes a gente não visualiza aqui porque a gente está de olho no chat e tal, mas Jeová, fica à vontade, Jeová. A minha palavra será rápida, né? Então, como um representante servidor do IPA do município de Lagoa Grande, parabenizar o trabalho que a Américo realizou e que essa campanha de vermifugação ela já vem realizando há alguns anos, né, no município, mas é importante que a gente, enquanto extensionistas, também precisamos ter o cuidado de não transformar isso numa dependência constante do produtor para com o extensionista. Essa ação do processo da vermifugação, ela deve passar pelo processo até de conscientização desse produtor, para que ele, a partir de então, passe a ter autonomia, que foi exatamente o que esses agricultores falaram. Porque senão a gente vai ficar dentro de um ciclo vicioso constante, em que é necessário ter um médico veterinário do IPA, um especialista de tal determinado, e, na verdade, essas práticas que o Américo, professor, veterinário, extensionista, está apresentando, ela parta para esse princípio de um desempenho de capacitação socioprodutiva. Então, o agricultor que está dentro desse contexto, ele precisa ter esse mínimo conhecimento para que ele possa, a partir daí, qualificar melhor a sua produção de animais e fazer com que o trabalho se torne realmente exitoso. Parabéns, Américo. Agradeço a participação do agricultor do nosso município. Agradeço também a participação e o apoio que a Prefeitura tem dado através do secretário de Agricultura, Antônio. Antônio é uma pessoa muito participativa e tem ajudado bastante a gente nisso. E a vocês do IPA, muito obrigado. Me perdoe aí pelo excesso de perguntas e pela participação em ser uma pessoa que gosta de ouvir essas coisas. Um abraço, hein? Ok, Jeová. Obrigado. Teve uma pergunta que a América iniciou, que foi em relação ao vermissal, só que ela também vai ser contemplada com o colega Paulo Nogueira. Né? Eu lembro que a gente teve uma interlocução com ele para que tivesse uma abordagem nisso, que a gente tem alguns trabalhos de utilização, como foi dito aí, eu não lembro agora qual foi o colega, em relação ao vermissal, né? Que não é um produto homeopático, mas é um produto que diminui o uso de químicos. A gente tem experiências práticas. E aí Paulo Nogueira vai fazer uma abordagem lá no encontro com ele sobre essa questão do vermissal e complementar. Então, a gente está chegando no final. Oi, Américo, pode ir. Eu queria fazer uma consideração final. Pode fazer. Eu acho importantíssima, sabe? Diante desse trabalho que eu fiz agora na Fazenda Barra Nova, eu tive a curiosidade de fazer nessa comunidade, que fica próxima à cidade, a gente não tem muita dinâmica para ir para os interiorzão, né? Por conta de vários aspectos, não vai nem ser relatado, mas aqui para Santa Maria foi minha comunidade pesquisada no meu mestrado. E eu quis, assim, num recorte temporal de 8 anos, que a gente entrou na extensão, a gente entrou em 2007, não foi? Mas 8 anos de trabalho do IPA lá, eu quis fazer um censo crítico da nossa extensão nessa comunidade no mestrado. Então, o que foi que eu percebi, depois que apurei resultado, questionário, pesquisa, tudo mais, é que é muito importante, gente, a gente trabalhar numa equipe multidisciplinar, entendeu? Eu entendo um pouco de veterinária,
Mas da área de agronomia eu não entendo quase nada. E, assim, supera muita dificuldade, porque no meu questionário lá na comunidade mostrou que, por exemplo, a extensão do IPA foi eficiente lá. Só que a gente, um município muito grande, a gente dividia por território. Então, a América vai cuidar de uma região, outro colega de outro. E aquele negócio, ó, onde o colega está cuidando, outro não mete a colher. Só que o que é que acontece? Quando eu levantei as pesquisas, eu percebi que na área que meu colega trabalhou nessa comunidade, um senso crítico, sabe, nosso trabalho, evoluiu muito a parte da agroecologia, evoluiu a questão de uso de compostagem, uso de fitoterapia, mas, em compensação, outras práticas, o resultado do questionário mostrou que deixou de evoluir, como, por exemplo, reserva de forragem, silo, essas coisas, sabe? Então, alguns colegas têm mais capacidade em determinadas áreas e outros em outras. Então, esse trabalho complementar da extensão, no meu entendimento, que tem pouco técnico nos interiores, em alguns municípios, né? Isso é importantíssimo, sabe? É o caso, por exemplo, da Lagoa Grande me aceitar, né? Eu trabalhar lá, não tem resistência, o cara veio de outro escritório, esse tipo de coisa, sabe? Então, é importantíssimo esse complemento de multidisciplinaridade, viu? Ok. Milzy, consideração final, Milzy? Para que a gente encerre. É a foto, né? Só pedir para que todos vocês abram, né, as câmeras, quem puder, né? Também dizer que a gente está bem feliz pelo retorno que vocês estão dando, né? E eu quero dizer a cada um de você que está aí sentadinho, nesse curso como aluno, que você vai estar sendo convidado para ser instrutor em outro curso. Então, você vai sair dessa zona de conforto, tá certo? E eu sei que a gente pode contar com todos vocês. Agradeço muito, né, ao agricultor aí, né, a esse casal que nos deu a honra. As pessoas também que estão fazendo o curso, mas não são do IPA, que está conosco, e dizer a vocês que continuem assistindo as videoaulas, para que esse entrosamento na aula síncrona, né, nessa aula aqui, que nós temos durante a semana, possa ser bem produtiva. Agradecer imensamente a Américo, que é um extensionista nato, que faz seu trabalho brilhantemente, com muito profissionalismo. Só isso mesmo, Luiz. Vamos fechar aí hoje. Karina, não tira a foto eu falando não, viu? Tem que parar. Pronto, Karina, quando tu bater a foto... Pronto, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Bom dia. Tchau. Bom dia a todos. Um abraço. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom final de semana para todos. Eu estava aqui atendendo, aí não deu para interagir muito. Bom final de semana a todo mundo. Um abraço. Bom dia.